O que significa liderar espiritualmente sua casa como mulher? Talvez você ache que liderança espiritual é papel somente do homem. Ou talvez por tanto tempo você tenha ouvido que o seu lugar é apenas ajudar, orar, suportar. Mas e se eu te dissesse que liderar espiritualmente a sua casa como mulher não é competir com a autoridade do marido, é cumprir o seu chamado com coragem e responsabilidade. Muitas de nós, brasileiras, morando aqui nos Estados Unidos, vivemos uma tensão silenciosa. Nós queremos guiar a casa com valores cristãos, queremos influenciar com fé, mas temos medo de parecer mandonas, rígidas demais ou até mesmo espiritualmente arrogantes. Mas hoje eu quero te mostrar o que a Bíblia realmente diz sobre esse papel e como você pode ser um pilar espiritual no seu lar sem perder a sua doçura, a sua paz ou a sua identidade. Então, se você sente que Deus tem te chamado para crescer espiritualmente, não só por você, mas pela sua família, então curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre fé com direção, sobre o propósito com um equilíbrio e sobre liderança com uma base bíblica. Então nós vamos falar sobre quatro pontos muito importantes. Então vamos lá, ponto número 1. Liderar espiritualmente não é dominar, é sustentar o ambiente com fé. Quando a gente ouve a palavra liderança, muitas vezes a gente pensa em alguém que manda, que toma todas as decisões, que está na frente de tudo. E é por isso que tantas mulheres se afastam da ideia de liderar espiritualmente a sua própria casa. Acham que isso significa tirar a autoridade do marido, ser mandona, tomar um lugar que não é seu. Mas liderar espiritualmente não tem nada a ver com isso. Não, Beatriz, peraí, agora você confundiu minha mente, então me explica isso aí direito. Não é sobre controlar, é sobre sustentar. Você lidera espiritualmente quando percebe que algo está fora de ordem no ambiente da sua casa. E mesmo sem saber exatamente o que fazer, você decide começar orando. Quando está exausta, sobrecarregada, mas escolhe confiar em Deus em vez de você reclamar, e isso muda o clima ao seu redor. Talvez ninguém veja, talvez ninguém reconheça isso, mas você sabe, quando você está centrada espiritualmente, a casa toda responde. Yes! A neurociência ela explica que o cérebro da mulher foi criado com maior sensibilidade aos sinais emocionais do ambiente, por causa de estruturas como a amígdala e o sistema límbico e também da produção hormonal, especialmente da ocitocina. A mulher sente mais, ela percebe mais, ela se conecta emocionalmente com muito mais profundidade. Ou seja, não é só espiritual, é biológico também. O seu estado interior, ele afeta diretamente o quê? O ambiente externo. Sabe aquele dia em que todo mundo está agitado e você respira fundo e decide colocar aquele louvor baixinho lá na sala enquanto prepara o jantar? Ou então aquele momento em que uma briga entre os filhos está prestes a explodir, mas você entra no quarto, ora ali sozinha e depois você volta mais calma e de repente tudo se acalma também. Isso é liderança espiritual. Você não precisa dizer eu estou liderando espiritualmente. Você lidera com postura, com presença, com discernimento. Você lidera quando decide não se contaminar pela ansiedade coletiva, quando recusa o papel de vítima e assume o papel de mãe. E é por isso que tantas famílias desmoronam, elas estão ali desmoronando por dentro quando a mulher está emocionalmente ausente, porque ela é o ponto de equilíbrio, o radar, a ponte entre o que está acontecendo no visível e o que precisa acontecer no espiritual. Você não precisa estar à frente para estar guiando. Às vezes, quem mais sustenta o lar não é quem fala mais alto, é quem ouve a Deus primeiro.
Vamos lá ao ponto número 2. A mulher sábia, ela edifica. E edificação exige o quê? Essa liderança que ela é silenciosa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, com as suas próprias mãos ali, ela destrói. E esse versículo não está falando de paredes, de móveis ou de decoração. Está falando de algo muito mais profundo. A construção invisível de um lar que permanece em pé mesmo em dias difíceis. Edificar é colocar fundamento. É sustentar peso, é criar estrutura. E essa estrutura muitas vezes nasce de ações que elas são silenciosas, que ninguém aplaude, mas que sustentam a atmosfera da casa. É a mulher que, mesmo sem saber todas as respostas, se ajoelha no quarto escuro enquanto o resto da casa dorme. É a mãe que, mesmo sem tempo, mesmo sem força, ela para tudo para olhar nos olhos do filho que está irritado e dizer: olha, eu estou aqui com você, calma. É a esposa que, ao invés de gritar, ela escolhe esperar, orar e responder com mansidão quando tudo dentro dela queria, na verdade, reagir. Essas atitudes parecem pequenas, mas elas são profundamente espirituais. E mais do que isso, elas são estratégias de liderança invisível. A neurociência mostra que o cérebro da mulher, ao longo do tempo, ele foi moldado para detectar sinais emocionais e responder a eles de uma forma reguladora. Ou seja, quando a mulher se posiciona emocionalmente, ela reorganiza o ambiente ao seu redor. Não é exagero. Olha só, os filhos sentem, o marido sente, a casa sente. Quando você lidera com estabilidade interior, mesmo sem dizer nada, você está edificando. Você está formando segurança, direção, referência. E aqui entra um ponto muito importante. A edificação começa em você. Antes de sustentar a casa, você precisa aprender a sustentar a si mesma. Cuidar da sua alma, do seu espírito, do seu emocional. Porque uma mulher instável emocionalmente, ela derruba o que está tentando construir. Yes! Mas uma mulher firmada em Deus, mesmo que em silêncio, ela lidera a sua casa com sabedoria que transforma tudo ao redor. Talvez ninguém diga obrigado, obrigada. Talvez ninguém perceba conscientemente o quanto você sustenta, mas Deus vê. E o seu lar, ele sente. Porque a mulher sábia, ela não precisa fazer barulho para ser base. Ela edifica com escolhas diárias, com uma fé constante. Yes! Agora vamos ao ponto 3. A influência espiritual da mulher na Bíblia. Vamos a modelos que inspiram. Olha só, às vezes a gente olha para as mulheres da Bíblia como se elas fossem distantes demais da nossa realidade. Mas a verdade é que, assim como nós, elas também tinham famílias para cuidar, decisões difíceis para tomar, ambientes espiritualmente frágeis para sustentar. E mesmo sem púlpito, sem um cargo, sem uma posição oficial, elas lideraram com sabedoria, com jejum, com discernimento e com a fé prática. Olha só, Abigail, por exemplo, ela salvou a vida do marido tolo e de toda a sua casa com uma única atitude de sabedoria e intervenção. Ela percebeu que algo grave estava prestes a acontecer e, sem esperar o marido, ela foi à frente com coragem e humildade pedir misericórdia a Davi. Ela liderou espiritualmente aquele momento e virou o destino da família. Esther estava num palácio, mas sabia que o que a sustentava não era a coroa, era a presença de Deus. Ela jejuou, ela reuniu as suas servas, ela se posicionou e com estratégia espiritual salvou o seu povo da destruição. Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, são um outro exemplo que eu gosto muito. O pai dele nem aparece como alguém de fé, mas aquelas duas mulheres ensinaram o menino desde pequeno nas Escrituras. E sabe o que Paulo diz? Que a fé de Timóteo começou nelas. Isso é legado espiritual.
Essas mulheres talvez nunca tenham sido chamadas de líderes, mas elas foram. Foram colunas, foram exemplos, foram ponte entre o céu e a terra dentro de casa. E você também pode ser. Você não precisa de um título para exercer essa influência espiritual. Você precisa de presença, discernimento e uma vida fundamentada na palavra. Quando você ora antes de responder, quando você jejua em vez de gritar, quando você ensina seus filhos com paciência, mesmo depois de um dia exaustivo, você está fazendo o mesmo que essas mulheres fizeram, assumindo um lugar de uma influência invisível, mas decisiva. Deus não chamou a mulher para ficar sentada esperando que alguém lidere. Ele chamou você para ser intercessora, conselheira, construtora de ambientes. Ele confiou a você uma influência que vai muito além da nossa lógica. E quando você assume esse papel com coragem, com mansidão, o céu se move junto. Mas agora vamos ao ponto 4. Liderar com maturidade exige um preparo espiritual. E isso se aprende. Uma das mentiras mais silenciosas que o inimigo espalha no coração das mulheres é essa. Ah, você não é espiritual o suficiente para liderar. Ah, você não ora como deveria. Ah, você não tem preparo. Ah, você falha demais. Por acreditar nisso, muitas mulheres incríveis, chamadas, com dons, com sensibilidade, acabam se calando. Ficam esperando o momento em que vão se sentir prontas. Um momento que nunca chega. Mas deixa eu te dizer com todo amor e verdade, ninguém nasce pronta. Liderança espiritual não é sobre perfeição, é sobre disposição. Não é sobre saber tudo, é sobre se colocar à disposição de Deus todos os dias, mesmo nas suas limitações. A maturidade espiritual, ela se constrói. Como? Com palavra, com direção, com confronto amoroso, com mentoria, com correções, com entrega. É como aprender a cozinhar. No começo você erra a medida, queima o arroz, esquece o sal, mas quanto mais você pratica, mais confiança você adquire. Mais você entende o tempo, o fogo, os ingredientes certos. E um dia, aquela receita que te dava medo de fazer, ela se tornou uma rotina. Assim é com a liderança espiritual. No começo, você vai duvidar de si, você vai achar que não sabe orar direito, você vai se sentir fraca quando tentar disciplinar os filhos com sabedoria, vai se culpar por não conseguir manter a constância. Mas, se você se submete ao processo, se você deixa ensinar, se você busca intencionalmente crescer, a firmeza vem, a clareza vem, a autoridade espiritual vem. Porque Deus não capacita quem se sente pronta. Ele capacita quem diz, Senhor, eu não sei tudo, mas eu quero te servir melhor. E se você sente que está nesse momento, esse momento em que entende que a sua casa precisa de uma referência espiritual, mas que você também precisa de direção, de ensino, preparação. Então talvez Deus esteja te chamando para um novo tempo. Um tempo de crescimento, um tempo de estrutura, de alinhamento entre a mulher que você é hoje e a mulher que Ele quer levantar para ser coluna dentro do lar e além dele. Yes, com Ele na direção. Então se você chegou até aqui e sentiu que Deus está falando com você, se você percebe que a sua casa precisa de uma direção mais firme, mais espiritual, mas ao mesmo tempo sente que você também precisa de estrutura, ensino e preparo, então talvez seja esse o seu tempo de crescer. Não como quem tenta fazer tudo sozinha, mas como quem decide buscar sabedoria de verdade para edificar o lar com consciência e uma fé madura. E se quiser se aprofundar nesse processo, eu quero te convidar para entrar na lista de espera da minha mentoria que chama Conselhos do Mestre. Essa é uma jornada de 6 meses onde eu ensino, acompanho e preparo mulheres como você, que sentem o peso de sustentar uma casa, que amam a Deus,
mas às vezes estão se sentindo ali sozinhas naquela caminhada e que estão prontas para assumir o papel de influência espiritual com equilíbrio, com firmeza, com graça. São encontros ao vivo, yes, conteúdos profundos, ferramentas práticas e uma comunidade de mulheres comprometidas com o céu e com a vida real. Então, para entrar na lista e ser avisada assim que as novas vagas abrirem, é só clicar no link que aparece aqui na descrição, ok? Agora me conta nos comentários, o que mais tem desafiado você nessa missão de liderar espiritualmente a sua casa? Sua história, ela pode encorajar outras mulheres e eu quero também orar por você. E se esse vídeo te tocou, envia para uma amiga que também carrega esse chamado. Às vezes uma simples palavra, ela pode ativar algo que estava ali adormecido por tanto tempo. E se ainda você não está inscrita aqui no canal, então se inscreva agora. Aqui a gente caminha com Bíblia na mão, fé no coração e maturidade para viver o que Deus nos chamou para ser. Até mais.